Graça e paz, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Momento super importante do nosso culto. Agradeço a você que está conosco aí, aguentando firme nesse momento de quarentena. Quero declarar para você meu carinho, meu apreço, a minha consideração, porque eu sei que não é fácil, irmãos, mas a mesma dificuldade que você encontra, eu também encontro. Eu gostaria que você levasse isso em consideração. Se você ficar triste com algumas coisas, eu também fico. E quando às vezes eu não vejo alguns irmãos que poderiam estar aqui, me entristece muito, né? Frustra a gente como pastor, porque a gente dá uma indicação e muitas vezes a gente não é correspondido. Mas eu me dirijo a você que de alguma maneira tem nos ajudado, tem permanecido firme, tem orado, tem contribuído. Eu só tenho que te agradecer por conta de pessoas como você, que eu ainda permaneço firme. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Sem você, nada disso aqui faria sentido. Porque acima de todas as coisas, nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas quando nós nos colocamos à disposição para utilizar recursos tecnológicos, significa que nós queremos adorar a Deus em unidade. E a sua presença, a sua cooperação, o seu empenho, a sua participação nos traz muita felicidade e honra o que nós estamos fazendo para o Senhor. Então eu te agradeço e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá. Obrigado pelos teus filhos que ofertaram, dizimaram, que oraram por suas finanças. Oro por aqueles, meu Deus, que estão passando um momento financeiro complicado, muitas vezes aos olhos humanos. Senhor, quando nós vemos as adversidades, aparentemente não tem jeito, mas estão persistindo, estão insistindo, estão indo além, estão, ó Deus, obedecendo a sua palavra, estão confirmando que o Senhor é um Deus verdadeiro. E por isso, Pai, nós te agradecemos, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos fortalecido. É o momento de nós praticarmos aquilo que nós falamos, Pai. É o momento de nós vivermos aquilo que nós realmente, Senhor, temos falado que de fato acreditamos. E por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nesse momento, para te glorificar, para te bendizer, para te exaltar, porque nós cremos, Senhor, piamente, que não há um Deus comparado a ti, não há outro Deus, não há um Deus igual a ti. E por isso nós te exaltamos, Pai, e nos colocamos à sua disposição para sermos usados, e não somente usar, ó Deus querido, aleluia, as pessoas, ou aquilo que o Senhor pode nos fornecer, ou aquilo que o Senhor pode nos dar, ou tentar usar a tua palavra para nos justificar. Estamos aqui de coração aberto para fazer e servir ao Senhor, para viver o novo do Senhor sobre as nossas vidas. E eu declaro, ó Pai querido, que nesse quarto elo de campanha, os teus filhos possam sair do deserto espiritual, financeiro, ó Deus querido, ou em outra área, seja ela qual for, e nós declaramos vitória em nome de Jesus. Amém. Amados, pegue a sua Bíblia, abra comigo em Oséias. Oséias no capítulo de número 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 1 vamos ler Oséias 6, depois vamos retroceder e ler Oséias capítulo de número 4. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Somente até aqui. Oséias capítulo de número 4, vamos ler. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Gente, isso aqui é muito sério. Amados, quando nós lemos esse texto, fica muito clara a indignação de Deus.
seu povo. Deus estava, de uma certa forma, quando a gente lê os textos de Oséias, perplexo com a falta de comprometimento que o povo demonstrava. Em especial aqueles que eram os sacerdotes, aqueles que eram os líderes espirituais. Mas o problema maior não era somente os líderes espirituais. O povo também não estava se preocupando com Deus. Pelo fato do povo não contribuir, não ajudar, não se doar, os sacerdotes começaram a se tornar assaltantes. Eu observo que nos dias de hoje há uma crítica muito firme aos pastores, porque os pastores roubam, porque os pastores oprimem, porque os pastores magoam, porque os pastores fazem isso, porque os pastores fazem aquilo. Tendo em vista que o texto, quando faz referência ao sacerdote, ele está falando aquele que foi escolhido para servir a Deus continuamente. O sacerdote, ele não tinha direito a nada, a não ser aquilo que o povo doasse. Mas é interessante nós trazermos para os dias de hoje e analisarmos as aplicações do texto bíblico, porque o sacerdote, ele tinha como herança somente a presença de Deus. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia, ela diz com clareza que nós somos sacerdotes do Senhor. E no entanto, o texto, quando fala de sacerdote, fazendo uma aplicação, ele não está falando somente de alguém que foi chamado para Deus, por Deus, para exercer uma função ministerial. Está falando de gente que um dia entregou a vida para Jesus, e Jesus, por bondade, por misericórdia, colocou sobre ele e sobre ela um poder inestimável e inigualável. Todos nós temos esse poder de Deus na nossa vida, de chegar diante do Senhor a qualquer hora, porque antigamente somente o sacerdote que era ungido formalmente podia fazer isso. Hoje não. Todos nós, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, aqui nessa terra, nós podemos chegar diante do Senhor. E o que me deixa assustado é que eles tinham um discurso que era aparentemente de alguém que estava se aproximando de Deus. Quando nós lemos no capítulo de número 6, na realidade, o que Oséias estava replicando, Oséias, para quem não sabe, ele foi um contemporâneo do profeta Isaías. E naquele período os reis estavam se corrompendo, os reinos não estavam se voltando ao Senhor. Oséias era um rei, era aquele profeta que estava mais voltado para profetizar o reino do norte, um reino que passou por muitas dificuldades, assim como o reino do sul, ou seja, Judá, dentre outras tribos que ali estavam na circunvizinhança. Mas quando a gente olha o ministério de Oséias, fica muito claro que Deus não estava nada satisfeito com o seu povo, por conta da tormenta que eles estavam causando uns aos outros, por conta das adversidades, iminências de guerra, fome, talvez até mesmo pestes. E eles começaram a demonstrar o pior que eles tinham. No meio da dificuldade, eles não se reinventaram, eles não ressignificaram os problemas, eles começaram a apresentar o pior daquilo que eles tinham. E eu acredito, irmãos, que o momento que nós estamos vivendo não é momento para que nós venhamos mostrar o pior, é um momento propício para que Deus, ele possa extrair de nós o melhor. E os sacerdotes e todo o povo, eles estavam assim, demonstrando o que eles tinham de pior. O que me assusta no texto é que mesmo com Deus se indignando com eles, mesmo Deus repreendendo, eles tinham um senso de hipocrisia muito forte, ao ponto deles dizerem: gente, usando as minhas palavras, claro, fiquem tranquilos, Deus, ele vai vir ao nosso encontro igual a luz do dia, igual o amanhecer, Deus, ele virá. Gente, fica tranquilo, Deus, ele vai vir igual chuva de bênção, a chuva que rega a terra. Eles estavam falando isso. A gente às vezes olha esse trecho, essa perícope, essa parte do texto, e até acha que é algo profético, algo maravilhoso, até traz uma conotação poética. Mas, no entanto, Deus estava chamando a atenção do seu povo, porque eles não estavam mais obedecendo. Tanto que, se você ler o capítulo 6, o capítulo 4, você vai ver que Deus, ele fala com muito rigor, com muito juízo. É assustador ler o texto de Oséias, porque a gente vê um Deus bravo, um Deus chateado com o seu povo, porque o povo não estava entrando no eixo, ao ponto de ele usar várias vezes o termo rejeição.
Deus estava dizendo que rejeitaria o seu povo por conta da sua atitude. A Bíblia é muito clara, querido. Deus, Ele é bom. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é lindo. Deus é bondoso, é benigno. E diz que Ele é tardio em irar-se. Ser tardio em irar-se não significa que Deus não se ire. Não significa que Deus, em um determinado momento, tome uma providência frente a uma situação que Ele julga que não é correta, que Ele julga que não é certa. E nós vemos aqui um povo dessa maneira, que não estava preocupado com Deus, e só demonstrava preocupação externamente, vivia pelos lábios, mas as suas atitudes contradiziam tudo aquilo que eles diziam. E o que me chama a atenção é que, de fato, queridos, Deus queria que eles se aproximassem dele. Nós vemos nos primeiros capítulos Deus até falando que resgatou Israel da mesma forma que um homem casa com uma prostituta. Me desculpe aqui, muitas vezes parece machista essa afirmação, mas a gente sabe que no campo social, infelizmente, as mulheres que se prostituem, elas são rejeitadas. E parece que Deus, ele traz a ideia de dignidade, a ideia de que Ele gostaria que nós estivéssemos perto dele, independentemente do nosso passado. Ele estava disposto, ou está disposto, a nos dar todo o amor, carinho, acolhimento que nós necessitamos. Só que o texto também narra que, da mesma forma que Oséias, ele acolhe aquela mulher representando Deus que se casa com ela, num determinado momento aquela mulher pega e vai embora. Ela volta para as práticas antigas, porque o desejo, a carne, os anseios falavam muito mais alto do que a presença daquele que a resgatou. O que eu vejo muitas vezes é que nós temos demandas, anseios, desejos que são talvez algumas vezes até legítimos, mas isso não pode ser prioridade frente àquilo que Deus, ele já determinou para nós. Quando nós analisamos o texto do profeta Oséias, fica nítido que Deus, ele queria demonstrar o seu amor, mas muitas vezes esse amor não era recebido, esse amor não era acolhido, porque o próprio povo abria mão disso. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos: nós não somos amados, nós não somos assistidos por Deus, mas talvez seja eu ou você ou qualquer outra pessoa que esteja virando as costas para Deus, voltando para os seus desejos. Querido, com Deus é tudo ou nada, não dá para ficar no meio termo. Se você reclama dos seus problemas, das dificuldades que você passa, das adversidades, todo ser humano nesse momento está passando um momento adverso e difícil em toda a terra. E às vezes a gente fala como se os nossos problemas eles fossem maiores que o problema de qualquer outro ser humano nessa terra, que não é uma verdade. E a gente fica vivendo um saudosismo mentiroso, falando de momentos que vivemos com Deus, sendo que nunca viveu um momento real com Deus. E num culto não é um momento real com Deus. O que faz a vida ser uma vida real com Deus é a continuidade, é a trajetória. Não adianta eu falar que amo a Deus, hoje eu estou firme, amanhã eu estou morrendo. Não adianta eu falar que amo a Deus, que sirvo a Deus, se hoje eu amo meu irmão, amanhã eu odeio. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, se hoje eu amo meu pastor, eu amo a minha igreja, amanhã eu saio falando mal. Não adianta eu falar que amo a Deus, se as pessoas só me irritam, só me estressam, ninguém presta, ninguém é bom. E às vezes fazemos como o povo de Israel. Não, Deus está contigo. Ele vai vir, Ele vai voltar, Ele vai te abençoar. Isso é hipocrisia, irmão. Nós estamos vivendo um momento no nosso país que não dá para ficar mais passando a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que acordar e viver uma vida plena, o evangelho verdadeiro. Aprenda a cumprir com aquilo que você fala. Para de falar uma coisa e viver outra. Porque às vezes a gente fala: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas é maravilhoso só para você. Você tem como repartir algo que teu irmão não reparte. Tem como ajudar e não ajuda. Tem como contribuir e não contribui. Mas Deus está comigo, eu estou sentindo. Não significa nada. A vida cristã é uma vida de completude, de continuidade. Não adianta fazer uma parte e julgar que está bom para Deus.
Não adianta falar, eu já fiz a minha parte. Não existe parte, existe um todo que você está inserido nele, que é contínuo. E se você não faz parte dessa continuidade, não ajuda, não se envolve, não está junto, não busca a Deus, não é responsabilidade minha buscar a Deus por você, não é responsabilidade de mim te incentivar a buscar a Deus, é responsabilidade sua. Você assumiu esse compromisso com Deus. Não jogue a culpa da tua vida espiritual no outro. E às vezes a gente fica nessa de querer que as coisas aconteçam, mas que o outro assuma a responsabilidade por mim. E a gente sai como essa mulher aqui que é citada em Oséias, para viver a nossa vida e depois quer reclamar das consequências. Desculpa, querido, mas é isso que Deus está mandando te dizer. Não tem uma outra palavra para te dizer. E quando a gente olha o texto de Oséias, é linda a fala. Olha que coisa maravilhosa, é poético. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Quem estava falando isso aqui, querido, não estava nem aí para Deus. Se você estudar o texto, para quem gosta de ler Bíblia, você vai perceber que as pessoas que estavam falando isso queriam somente mexer com o emocional daqueles que estavam ali. Não é a minha função mexer com o teu emocional, falar que você é bonitinho, bonzinho, boazinha. A minha função é abrir os teus olhos, porque Jesus de fato está voltando. Mas não adianta falar que ele vai vir. Precisamos viver como se de fato ele fosse voltar. E não somente expressar isso verbalmente. Mas voltando aqui, amados, eu quero falar de coisas que vão te ajudar a se aproximar de Deus. E abandonar talvez uma vida que não agrade a Deus, caso você queira, porque também não é obrigação minha te convencer, e muito menos você tem o livre-arbítrio para obedecer ou não. Então vamos para o texto aqui. Primeiramente, no versículo 3 da parte A, começa a falar sobre conhecer a Deus. E eu quero falar sobre 3 níveis de conhecimento de Deus. Ele fala sobre conhecer e prosseguir. O primeiro nível, falando sobre conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o nível da alva. O que significa alva? É o romper da manhã. Quando a gente abre os nossos olhos espirituais e pensa, eu preciso conhecer a Deus, é como se um novo amanhecer estivesse acontecendo na nossa vida. Todos aqueles que entregam a vida para Jesus passam por isso. E de repente você que está aí, insatisfeito, triste, desanimado, deprimido, enfermo, talvez seja um momento para que essa alva, ela comece a brilhar na sua vida, essa manhã, ela comece a ser real na sua vida. Talvez seja o momento de você entregar a tua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, você que está afastado, e se fortalecer, porque amanhã, ela vem sobre a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Essa caminhada já está acontecendo na tua vida, se você está me ouvindo. Mas hoje, quem sabe, é o momento de você realmente abrir os seus olhos, acordar e ver a luz de Deus ela brilhar sobre você, sobre a sua família, quem sabe sobre a tua vida profissional, a tua saúde. Mas você precisa conhecer. O que é conhecer? É se apresentar e se deixar abrir o coração para alguém se apresentar a você. Permita-me aqui refazer a fala. Alguém se apresenta para você e você se apresenta para alguém. Muito prazer. Imaginando que a gente não se conhece. Eu vou te cumprimentar. Muito prazer. Sou pastor Isnael. Como é que você está? Tudo bom com você? Que bom. Eu sou pastor lá da Igreja Batista Ágape. Eu sou casado com a missionária Marise. Sou pai de João Pedro, João Mateus. Estou me apresentando a você. E você vai se apresentar a mim. Com Deus não é diferente. Deus, ele vem e se apresenta a nós por intermédio de Jesus Cristo, do seu maravilhoso Espírito Santo e o poder inestimável do Pai. A Trindade se apresenta a nós através da graça, da salvação, do perdão, do amor, do acolhimento. Só que talvez a gente possa fazer isso aqui. Não me interessa te conhecer não. Que bom, beleza. Virar as costas e ir embora. Esse primeiro nível, ele é essencial, porque é o nível em que Deus ele se apresenta a nós, em que a gente começa a enxergar melhor as coisas, em que a gente começa a ver o calor do dia, o fervor do Espírito Santo em nós e através de nós. E conhecer a Deus
implica em prosseguir. Só que tem muita gente que só para no nível da alva. Ah, tá bom, já vi, brilhou, que bom, beleza pura. Mas vive uma vida inteira menosprezando o conhecimento de Deus. E é interessante que ninguém vai conhecer a Deus se não conhecer a sua palavra e se não conhecer a si mesmo. Deus não é teu pai, Deus não é tua mãe, Deus não é tua professora, Deus não é o teu pastor, Deus não é pessoas que você conhece e que te influenciam. Deus é aquele que de fato te salvou, pode te transformar ou te transformou, mas você precisa conhecer a Ele e não dar desculpa para não o servir por intermédio das pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes a gente rejeita o conhecimento de Deus culpando os outros. Ou até mesmo olhando para Deus como se Deus fosse o culpado, como se Deus fosse a figura do meu pai, da minha mãe, de alguém que eu me magoei, me feri. Ou querendo que Deus venha resolver alguma coisa que é responsabilidade da pessoa. Querido, Deus ele é responsável pela tua vida espiritual, tua vida emocional é responsabilidade tua. Como você enxerga a vida é responsabilidade tua. A manutenção da tua vida espiritual, ela pode até ser movida pelo Espírito Santo, mas cuidar, dar continuidade, prosseguir, depende de você. E não necessariamente de Deus, porque Deus te deu todas as condições necessárias. O que me chama a atenção no texto é que lá em Oséias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, Deus ele falou que o seu povo era destruído porque lhe faltava conhecimento. Quem não quer conhecer a Deus vai se autodestruir. Quem não quer conhecer a Deus vai ser rejeitado por Ele. É bíblico, irmão. Não adianta eu dizer para você aqui que vai dar tudo certo, que tudo vai passar, que tudo vai mudar, que tudo vai ser melhor, se você não se conscientizar que precisa tomar uma postura, ou tudo vai ser muito pior. É o momento de despertar-nos para uma realidade que Deus, Ele trouxe para nós. Deus está nos chamando, nos sacudindo. Deus está fazendo assim com você. Ei, acorda, sai dessa inércia, vamos lá. E muitas vezes a gente continua do mesmo jeito. Ah, tá bom, já entreguei a vida para Jesus. E parou por aí. E critica os dons espirituais. Ah, porque eu já entreguei a vida para Jesus. Criticam a live porque não se sente tão espiritual. Não é uma questão de sentir, meu irmão. É a questão de prosseguir. E talvez aqui seja o lugar onde Deus quer que você mais conheça Ele, porque é onde você passa a maior parte do teu tempo. E quando Deus fala, por favor, vem comigo, eu quero te mostrar que até pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, a gente pode ter intimidade. Aí você critica, porque você não quer dar essa área da tua vida para Deus. Você não quer prosseguir. Você só conheceu, mas não prosseguiu. Porque é muito mais fácil a gente criticar. E todas as vezes que eu critico, eu jogo uma cortina de fumaça em torno de mim para justificar os meus pecados e os meus erros. Mas a Bíblia deixa muito claro que quem faz isso é rejeitado e rejeitada por Deus. Eu não estou aqui para apregoar somente um Deus de juízo, um Deus que vai te machucar, te matar, te maltratar ou te rejeitar. A questão é que Deus tem colocado isso no meu coração, porque tudo isso, irmãos, em tempo oportuno vai passar. E muitas vezes as desculpas que nós damos para não nos envolvermos é porque realmente a gente não conhece a Deus ou não quer conhecer, ou quer pintar um Deus do meu jeito, um Deus da maneira que eu gosto, um Deus da maneira que vai atender às minhas expectativas. Ei, você não está, querido, no restaurante onde alguém coloca um cardápio para você e você escolhe o que quiser naquele cardápio. Você tem a palavra de Deus, que é a diretriz, que é a lei, para você seguir, não segundo as suas emoções falhas, humanas, mas segundo o poder inestimável, inigualável do Espírito Santo de Deus. Xarabagadabachai. Aleluia. Levanta, acorda. Deus só pôde falar com Ezequiel quando Ezequiel ficou de pé. E curiosamente, Deus só falou com aleluia, remexa, mandado, com Jeremias, quando ele foi até a casa do oleiro. Ele falou, levanta e vai à casa do oleiro. Desce lá que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Ficar do mesmo jeito não vai fazer com que a palavra de Deus, a lei de Deus, ela seja de fato revelada a você, para você ser transformado e mudado. A Bíblia aqui diz com clareza, o próprio Oséias disse, se você ler o capítulo 6, que o povo do Senhor, olha que coisa interessante,
O povo do Senhor era alguém que oferecia até sacrifício, mas Deus não queria sacrifício, queria obediência. Deus quer que você obedeça, Deus não quer o sacrifício. Porque a partir do momento que eu obedeço, o que eu faço para Deus parou de ser sacrifício, passa a ser prazer. Se é difícil assistir uma live de um culto, me desculpe, é porque você não conhece a Deus. Sinceridade. Irmãos, eu sempre vivi a vontade de Deus para minha vida em qualquer lugar que eu estivesse. Em qualquer lugar. Eu trabalho no secular igual todos os irmãos. Eu posso estar lá no meu trabalho fazendo com seriedade, mas eu estou ligado com Deus. Eu não posso reservar uma área da minha vida só para mim, onde Deus ele não esteja. Isso inclui também o seu celular, inclui também a tua casa, inclui a tua intimidade, inclui as tuas amizades. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Só no nível da alva, clareou, beleza, tá bom, não vou prosseguir, eu paro aqui. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Segundo ponto, segundo nível de conhecimento de Deus. Diz como a alva seria a sua saída, e ele nos viria como chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia era uma chuva ocasional, uma chuva temporã, uma chuva para que posteriormente eles pudessem depois colher. Deus nesse momento aqui não ia mandar chuva para eles porque eles estavam em pecado. Deus não tem compromisso com quem vive em pecado. O compromisso de Deus é com aqueles que de fato se arrependem dos seus pecados, se prostram diante dele, se consertam diante dele e vivem uma vida plena. Deus não tem compromisso com quem não se conserta com ele. De novo, Deus não tem compromisso com quem não quer uma vida de conserto com ele. Mais uma vez, Deus não tem compromisso com quem não quer uma vida santa, séria, certa com ele. É simples assim. Simples assim. Mas Deus está te chamando para um outro nível. Já demos aqui um primeiro passo, porque o nível da alva você já passou, você já entregou a vida para Jesus, e se não fez isso, pode fazer agora. Agora é o nível da chuva seródia, ou seja, o tempo de Deus para a sua vida. A chuva ela gera vida, a chuva ela gera novidade, a chuva ela traz o fortalecimento, a chuva ela traz o alimento. O que nós podemos comparar essa chuva aqui, querido? Essa chuva ela pode ser comparada no momento em que nós verdadeiramente somos impactados, batizados pelo Espírito Santo de Deus. A chuva de poder, a chuva de graça, a chuva de bênção. Muitas vezes o Espírito Santo ele é comparado com fogo, mas ele também pode ser comparado com a água. E quando essa chuva bate na terra, a terra é a nossa vida, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ela começa a gerar vida. Já percebeu como uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela é diferente? Só que tem um tempo, como a Bíblia diz, chuva seródia, mas Deus só pode dar para aquele que busca. Deus só pode dar para aquele que de fato está firme na presença dele. Deus só pode dar para aqueles que realmente se entregam, aqueles que prosseguiram, deram mais um passo. Mas tem gente que fica no primeiro passo, porque julga ser mais cômodo. Porque o que é de Deus, meu irmão, pode ser pela graça, mas não é de graça, porque Jesus pagou o preço. A salvação sim, é free, é de graça. Porém, para receber o que é de Deus, a gente precisa pagar o preço. Que prova? Apocalipse fala que nós deveríamos comprar ouro fino do Senhor e o colírio para ungir os nossos olhos. Tem que pagar o preço para ter a revelação, para ter os olhos abertos, para ter aquilo que é valioso. Tem que se pagar o preço. O problema é que muitas pessoas não pagam o preço, não querem, e quando não conseguem, menosprezam. Eu não preciso disso. E é por isso que você está assim, frio, morto, morno espiritualmente, e morno, diz a Bíblia lá em Apocalipse, que Deus ele vomita na boca dele. Uma pessoa que fica em cima do muro, não decide, é a pessoa morna. A chuva seródia de Deus é aquela chuva que traz a vida, o poder de Deus é o que traz a vida. E muitas vezes você está aí morto, prefere abrir um guarda-chuva, racionalizar. Não, porque eu não preciso disso, porque eu acho que isso é imaturidade, irracionalidade. O fato de você não ter tido essa experiência não significa que ela não seja real. Está na hora de você ter uma experiência com Deus. Está na hora de você buscar essa chuva de Deus. Deixa essa chuva te pegar aí, meu irmão. Deixa essa chuva te molhar. Se for necessário, deixa virar uma inundação. Mergulha nela. Deixa Deus te levar. Porque a tua vida, ela nunca mais será a mesma. Ainda que você não esteja disposto a deixar virar uma inundação, mas deixa a chuva vir sobre a terra, para fazer com que essa terra ela brote, ela dê vida.
Saia da morte espiritual, porque Jesus, Ele te chamou para viver uma vida, vida em abundância. Pastor, mas como é que eu faço para receber a chuva de Deus? É simples, tem 3 passos simples. Primeiro lugar, obedeça. Segundo lugar, não questione. Terceiro lugar, se entrega. Porque enquanto o povo de Deus, ele não obedecia, Deus não mandava chuva. E eles viviam questionando, murmurando, Deus também não mandava chuva. E quando eles fechavam seus corações e iam adorar outros deuses, Deus não mandava chuva porque eles estavam em pecado. Mas quando eles abriam o coração, alabandarábia, e faziam aquilo que nós acabamos de falar aqui agora, queridos, eles se entregavam, aleluia, eles adoravam ao invés de questionar. Louvado seja Deus, xanabandarábia, alablaxabecanta, Deus mandava a chuva. Mas pastor, está difícil, está complicado, não tem problema não. Segundo Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, aleluia, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem tempo e jeito para você ainda. Se humilha na presença de Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui, manda a tua chuva, rega a minha vida, aleluia. Dá tempo, querido, dá tempo. Dá tempo de ser inundado, molhado, encharcado por essa chuva. Chuva de transformação, chuva de bênção, chuva de renovo para a sua vida. Basta você querer. Diga assim: Deus, eu quero. Respire fundo. Diga: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, Senhor, eu quero. Fale com Deus isso, de todo o seu coração. E o terceiro ponto, para nós encerrarmos, louvado seja o nome do Senhor, seria como chuva seródia que rega a terra. Eu quero falar do nível da terra, que é o nível da sua existência. O homem, ele foi feito do pó da terra. E é muito interessante nós falarmos isso, porque Deus, ele utiliza um artifício muito interessante. É como se o homem, de fato, conforme o próprio Jeremias diz, ele fosse, aleluia, um vaso nas mãos do olheiro. No capítulo 18 ele narra isso. Leia com calma, quando você puder. E é interessante que quando Deus começa a fazer isso, é como se ele pegasse aquele vaso e as marcas das mãos dele começassem a ficar ali. Eu não sei se você já teve a oportunidade de brincar com barro. Mas todas as vezes que a gente brinca com barro quando é criança, os dedinhos ficam ali marcados no barro. Quando se faz um vaso, querendo ou não, se ele for feito de maneira artesanal e o oleiro ou o artesão tiver que colocar as suas mãos, fatalmente a marca vai ficar. Eles vão criar um jeito para cobrir, mas a marca de alguma maneira vai ficar ali. Um momento ou outro aquela digital vai ficar marcada ali. E aquilo ninguém tira. Eu quero dizer que como essa terra, nós somos matéria-prima para Deus trabalhar em nós e fazer de nós um vaso novo. E a água dá essa possibilidade de tornar a terra maleável. Sabe por que a gente precisa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo? Para que o fruto do Espírito ele se torne mais sensível em nós. E para que Deus possa fazer de nós um vaso novo. E vaso, irmão, que é de Deus, não foi feito para ficar vazio. E vaso que é vaso, curiosamente, como eu disse, tem as marcas das mãos de Deus. Ei, querido, querida, você foi chamado para esse nível, para ser matéria-prima, para ser útil para Deus, para ser uma potência nas mãos do Senhor, para que Deus possa te encher de algo valioso e que as marcas das mãos dele possam ficar em você. É isso que Deus quer fazer, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Viver nesse terceiro nível é ter o seu potencial constantemente colocado em prática. É ter ele constantemente sendo colocado em prática. Aquilo que você tem de melhor, potencializa. Se você é uma pessoa que é bom orador, a tua oratória vai ser um instrumento nas mãos de Deus e até mesmo um instrumento para você ser abençoado. Se você é um bom cozinheiro ou cozinheira, o que você faz na cozinha vai ser potencializado por Deus. As pessoas vão comer e falar: que delícia. Porque Deus ele vai tirar de você o melhor, extrair o seu potencial. Só que muitas vezes a nossa falta de interesse, a nossa falta de fé nos bloqueia. Mas Deus ele quer te chamar hoje para um novo nível. E mesmo em meio ao deserto, ele quer fazer de você um vaso novo. Aleluia.
você veio do pó da terra, mas nem por isso é inútil. Você pode até voltar lá para o pó da terra, mas aqui, nesse mundo, Deus, Ele vai usar a terra para ser um vaso de honra na presença dEle. Aleluia. Então fique com essa palavra. Labadaço. Você é vaso de honra nas mãos de Deus. Aleluia. Então, tenha atitudes honradas, porque para isso Deus te chamou. Aleluia. Vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade, esse culto maravilhoso. Oh, Shebe Cantarábia. Alabandarabachai, Erebe Cantarai. Eu declaro sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, esses 3 níveis de conhecimento: o nível da alva, o nível da chuva e o nível da terra, Senhor. Ó Deus, que haja produtividade, que haja utilidade, que haja clareza, que haja transformação, que em meio a esse deserto espiritual, esse filho, essa filha possa ser levantado para a glória do Teu nome. Eu abençoo e declaro vitória, declaro um tempo de transformação, um tempo, ó Deus, de unção, um tempo de renovo, um tempo, ó Deus querido, em que as coisas vão dar certo, um tempo de comunhão com o Senhor. Ó Deus, que todo saudosismo demoníaco seja repreendido agora, e que haja, ó Deus querido, uma visão para frente, uma visão contigo, uma visão, ó Deus querido, de caminhada, de entrega, ó Deus, de renovo espiritual, de sinceridade, de amor, de perdão, de entrega, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro a bênção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, querido, sobre a sua vida. Lembrando que domingo nós temos o nosso culto, a tua presença vai ser muito bem-vinda. Teremos também, queridos, no início do mês que vem, início de julho, o aniversário da nossa igreja, 3º ano. Com certeza vai ser uma bênção. Por enquanto será ainda à distância. Um dos ministrantes será o nosso amado pastor Humberto Siqueira, que de bom grado aceitou o convite. E teremos aí, se Deus quiser, alguns cantores surpresa, estou muito empolgado, estou esperando só para confirmar. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Tá bom? Eu estarei pregando num dos dias e no outro dia o pastor Humberto Siqueira. A minha amada missionária está lembrando aqui a selfie. Por favor, não esqueça de tirar a sua selfie, tá bom, pessoal? Em nome de Jesus. Eu vou falar, eu acho que eu vou falar. Um dos que eu vou. Não, estou falando para não falar, não, deixar surpresa. Querido, deixa eu te pedir um favorzão. 3 anos que nós vamos fazer aqui. Preciso, por favor, aqui te olhando nos olhos, preciso da sua ajuda. Eu gostaria muito que você desse uma oferta de presente para a nossa igreja. Pastor, qual é o valor? Eu não vou estipular valor. Eu só gostaria que você dobrasse teu joelho e pedisse a Deus uma direção. Fala, Senhor, o Senhor merece tanto. E você desse essa oferta de presente. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar de você e vai desencadear milagres na sua vida financeira, gente. Vai ser uma bênção aniversário da nossa igreja. Nós vamos bombar para a glória de Deus. Aleluia. Eu conto com você na divulgação, tá? Nós já vamos começar a fazer algumas divulgações. Preciso da sua ajuda, gente. Sozinho eu não consigo alcançar muitas pessoas, mas imagine se você conseguir, através do teu empenho, compartilhar isso com 100 pessoas, como eu consigo. Se você compartilhar com 10 pessoas, com certeza já está muito bom. Mas imagine que cada um de nós aqui, 10 pessoas, nós somos 10, imagine, 10 pessoas, consegue compartilhar com 100, 1000 pessoas alcançadas para a glória de Deus. Então eu preciso de você, da sua ajuda, do seu empenho, por favor, em nome de Jesus, tá bom? E aqui fica o meu agradecimento, o meu ósculo santo para você. Lembrando que domingo o nosso culto vai ser uma bênção, vai ser power. Eu conto contigo em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica e tire a sua selfie. Não se esqueça. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Até o nosso próximo culto. Um ósculo santo, pessoal. Louvado seja Deus.